Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Comunicado conjunto divulga o corte no orçamento assinado pelos chefes dos poderes e instituições. TJRS disponibiliza recursos financeiros oriundos de penas pecuniárias. Comitê de Monitoramento e Prevenção do Contágio do Covid-19 tem recebido grande demanda desde o isolamento social. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Com o objetivo de proporcionar repasses à saúde pública do Estado, a fim de que sejam realizadas ações específicas de combate ao Covid-19, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou o ato número 14/2020, que institui o Plano de Contingenciamento de Despesas do Poder Judiciário. O documento, que tem prazo de 60 dias e poderá ser prorrogado, estabelece a adoção de medidas para a economia de recursos, como a suspensão de atividades de movimentação na carreira que importem em despesas, a nomeação para cargos de provimento efetivo e de livre nomeação e exoneração, bem como a contratação de novos estagiários. Também suspende a concessão de diárias e demais despesas, bem como proíbe a aquisição de passagens aéreas e hospedagem para deslocamento de magistrados e servidores, exceto nas situações emergenciais. Conforme o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS, os poderes e instituições do Estado estão unidos na luta contra o coronavírus, auxiliando o governo estadual e os municípios com o contingenciamento de recursos para serem destinados à saúde pública. Preocupado com a grave crise que assola o estado do Rio Grande do Sul, em função da pandemia provocada pela disseminação do coronavírus, e buscando a captação de recursos voltados a subsidiar as ações do nosso sistema de saúde, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, editou o ato número 14, estabelecendo um plano de contingenciamento de gastos pelo prazo de 60 dias, através do qual suspende despesas com pessoal, bem como adota severas medidas de restrição administrativa. O Legislativo e as instituições autônomas do Estado também adotaram medidas similares, e isto fez com que fosse possível ao Judiciário, à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública emitirem em conjunto um comunicado na noite da última segunda-feira, onde anunciam um repasse de 150 milhões de reais em solidariedade ao nosso sistema de saúde. O Judiciário, além das doações de verbas advindas das penas alternativas, irá contribuir com a quantia de 60 milhões em decorrência deste anunciado contingenciamento. Neste momento, a solidariedade nos salvará. Estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua também. Fique em casa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está disponibilizando recursos financeiros oriundos de penas pecuniárias para auxiliar nas ações de combate ao coronavírus. Os valores são destinados diretamente a hospitais, secretarias municipais e estadual. Além de suas funções constitucionais, o Poder Judiciário Gaúcho segue solidário, no momento em que todas as forças devem ser concentradas no combate ao coronavírus. Desde que a sociedade iniciou essa grande mobilização, o TJRS já destinou aproximadamente 10 milhões de reais para ações diretas na área da saúde. O repasse é direcionado a entidades para que possam prestar atendimento nos casos relacionados à pandemia da Covid-19. Além desse apoio que o Judiciário vem prestando à população, a Corregedoria Geral da Justiça já disponibilizou e tem em caixa numa conta centralizada aproximadamente R$ 1.300.000 à disposição do Poder Executivo Estadual. Parcela desses recursos pode ser empregada também na questão da saúde pública em geral, mas também voltada à população prisional, que também merece cuidados especiais nesse momento de pandemia. A verba destinada ao setor da saúde no combate à Covid-19 vem de recursos próprios do TJRS e de penas pecuniárias,
como multas por condenações judiciais. O valor da pena é pago em dinheiro e fica depositado em contas das varas de execuções criminais administradas por magistrados. A Corregedoria-Geral da Justiça recomendou aos juízes de foros da capital e do interior que realizem os repasses dos recursos disponíveis. É o Judiciário fazendo a sua parte e contribuindo para a comunidade da melhor maneira que lhe é possível. Então, nós estamos à disposição de todas as entidades públicas e privadas. Caso haja necessidade de doação de recursos, os pedidos podem ser encaminhados aos juízes de execução criminal respectivos ou, havendo dificuldade nesse contato, nesse acesso, os pedidos podem ser encaminhados para o e-mail do GMF, gmf@tjrs.jus.br. É o Judiciário à disposição da comunidade para bem servir. A Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê que os tribunais deverão destinar recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais para a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia do coronavírus. Os repasses devem ser utilizados para os profissionais da área da saúde. Os magistrados das varas de execução criminal têm direcionado as verbas gerenciadas por eles, decorrentes das penas pecuniárias e dos acordos de transação penal promovidos pelo Ministério Público, em benefício da comunidade. São verbas destinadas a instituições municipais e estaduais, instituições médico-hospitalares, na aquisição de leitos, de máscaras, de equipamentos individuais de proteção para o pessoal que trabalha na área da saúde. A liberação dessas verbas está acontecendo diariamente, com a chegada de novos pedidos de entidades de saúde públicas e privadas e ao Sistema Único de Saúde em todo o estado. Para efetuar a solicitação de recursos, as entidades devem entrar em contato pelo e-mail gmf@tjrs.jus.br. O Poder Judiciário Gaúcho criou o Comitê de Monitoramento e Prevenção do Contágio da Covid-19. Confira como estão sendo realizados os trabalhos com a diretora de Gestão de Pessoas do TJRS. O Comitê de Monitoramento do Covid-19 teve início das suas atividades já na data de instalação. Muito embora o Tribunal de Justiça já estivesse atento a todas essas questões e desenvolvendo inúmeras atividades. Mas o comitê foi composto no sentido de monitorarmos de uma forma mais ostensiva, bem ostensiva, tanto o cenário interno como o externo ao tribunal, para podermos apoiar as decisões da administração e o desenvolvimento das nossas atividades e dos nossos projetos. A partir desse monitoramento, eu posso já destacar algumas ações, como, por exemplo, a doação de itens de prevenção pela administração a entes externos e até de valores, né? Nós tivemos uma doação de valores oriundos das penas alternativas, mas eu acho que o principal é o grande esforço que está sendo feito para que a gente tenha a manutenção das nossas atividades. A partir desse monitoramento, criando alguns projetos e auxiliando as áreas administrativas para que a gente consiga manter a nossa qualidade, né, e os nossos números de produção. A nossa área de tecnologia tem nos passado alguns relatórios e nós temos constatado que os nossos números estão muito bons. E a gente está tendo, sim, bastante qualidade na nossa produção. A Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJ continua trabalhando no desenvolvimento do sistema EPROC. Dessa vez, as novidades são os recursos disponíveis no painel do advogado. Confira. A primeira etapa do projeto redefiniu a identidade visual da plataforma, trazendo aos usuários uma nova página inicial, com um formato mais moderno e adaptável a qualquer dispositivo móvel. Além disso, foram incluídos atalhos, que vão tornar mais práticas algumas funcionalidades,
como explica o diretor da Direção de Tecnologia da Informação, Antônio Braz. O novo painel do advogado, que já vem sendo melhorado tem algum tempo, traz nessa versão algumas funcionalidades muito importantes, como os atalhos para as próximas audiências, para a petição inicial, para processos vencendo hoje. Também as principais melhorias elas estão relacionadas à resposta, que a gente chama de responsividade, aos dispositivos móveis, assim facilitando muito quem trabalha com seu tablet ou com o seu celular. É sempre bom lembrar que as melhorias são fruto do desenvolvimento colaborativo realizado entre o TRF da 4ª Região e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O novo painel do advogado estará disponível nos próximos dias no EPROC do TJRS, 1º e 2º graus, e todas as novidades podem ser acompanhadas no site tjrs.jus.br/novo/EPROC. O sistema foi criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proibiu o corte de serviços de telecomunicações por falta de pagamentos em todo o país. A ação civil pública foi movida pelo Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor contra as empresas Oi, Claro, TIM e Vivo. A juíza de direito Débora Klimbank, da 15ª Vara Civil do Foro Central de Porto Alegre, proibiu que os serviços de telefonia móvel e internet, na modalidade pós-pago, sejam interrompidos por falta de pagamento. A magistrada determinou que os serviços que já haviam sido interrompidos por inadimplência sejam restabelecidos, enquanto durar a pandemia do coronavírus. A juíza afirmou que o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus justifica que o pedido seja aceito. Ela destacou também a necessidade de resguardar a continuidade dos serviços essenciais de telefonia e internet. A decisão liminar vale para consumidores pessoas físicas. Em caso de descumprimento por parte das operadoras, a multa diária é de R$10 mil. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, Hospital da Região Central do Estado recebe R$100 mil oriundos do Poder Judiciário. Já voltamos. O Poder Judiciário brasileiro está unido para evitar o contágio e a disseminação do coronavírus. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul adotou o trabalho remoto em todas as situações possíveis. Os fóruns estão fechados, mas a Justiça não para. Presencial ou virtualmente, o Poder Judiciário trabalha para atender a população. Magistrados e servidores seguem firmes na missão de distribuir justiça. Todos pela saúde de todos. O Hospital Bruno Borne de Lajeado recebeu R$100 mil oriundos do Poder Judiciário. O valor tem origem no pagamento de penas alternativas à vara de execuções criminais do foro local. Aqui em Lajeado, destinamos R$100 mil para uma melhor estruturação da UTI do Hospital Bruno Borne através de verbas oriundas das penas pecuniárias da vara das execuções criminais. Entendemos de fundamental importância essa participação do Judiciário no combate e também na prevenção da pandemia do coronavírus. É um momento histórico que requer todo o esforço, não só do sistema de saúde, mas de todas as instituições e especialmente do Poder Judiciário. Quero, por último, deixar registrado que esta participação e aproximação do Poder Judiciário é marca histórica da comarca de Lajeado.
A presidência do Judiciário Gaúcho autorizou a realização de sessões virtuais judiciais ou administrativas no primeiro grau e no TJ. A medida decorre da alteração permanente do quadro de saúde pública envolvendo o coronavírus. Também cumpre com a resolução número 313 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu normas para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários. Os prazos processuais continuam suspensos. O que muda é que, a partir de agora, os magistrados poderão realizar sessões de julgamento virtuais. Fica autorizada a expedição, publicação e intimação de acórdãos, sentenças e decisões na primeira e segunda instâncias, proferidos nos processos eletrônicos. A secretaria de cada Câmara receberá os memoriais através do e-mail setorial disponível no site do TJRS. Em trabalho remoto para a proteção contra o coronavírus, o Poder Judiciário Gaúcho mantém a produtividade para seguir atendendo a população. Confira os dados sobre as movimentações processuais levantados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado. Atento à necessidade de manter o isolamento social por força da pandemia do novo coronavírus, o TJRS instituiu o Sistema Diferenciado de Atendimento de Urgência e priorizou o trabalho remoto, restringindo os contatos presenciais a situações de extrema necessidade. Mas a Justiça Gaúcha não para. Nas 165 comarcas, com suas 784 unidades judiciais, que compõem o primeiro grau de jurisdição, 663 magistrados e quase 5.000 servidores seguem em suas funções. O primeiro grau de jurisdição registrou entre os dias 18 e 25 de março mais de 1 milhão de movimentações. Dessas, 186 mil são atos judiciais. Foram realizados, nestes 8 dias, mais de 162 mil despachos e 23 mil sentenças. Nesse período de trabalho remoto, a média diária por dia útil foi de 27 mil despachos e quase 4 mil sentenças, proferidos pelos magistrados da Justiça Estadual. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, destaca os índices de produtividade durante o período diferenciado de atendimento de urgência. Para ela, a responsabilidade de servidores e magistrados na manutenção dos serviços garante a assistência ao cidadão durante a quarentena. No âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça, durante esse período de sistema diferenciado de atendimento, nós estamos trabalhando remotamente e utilizando ferramentas de videoconferência. Fazemos reuniões diárias com o Colégio dos Juízes Corregedores e procuramos solucionar todas as situações eventuais que nos chegam ao nosso conhecimento, de maneira que o Judiciário continue trabalhando da melhor maneira possível e prestando atendimento ao cidadão. Também atendemos as questões relativas aos extrajudiciais e buscamos orientar os magistrados e servidores da melhor maneira de proceder nesse período diferenciado. Temos acompanhado também a atuação dos magistrados nas diversas comarcas e estamos atuando de forma solidária. A CGJ vem trabalhando através de reuniões virtuais, onde são feitas avaliações de cenário e atualizações de atos normativos. Uma linha telefônica foi disponibilizada para prestar esclarecimentos e orientações para as partes e advogados. Para mais informações, ligue 51 99806 4072. As consequências da pandemia do novo coronavírus causarão graves e danosos impactos na economia. A fim de minimizar tais reflexos negativos, por meio de ofício encaminhado aos magistrados, a Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, recomenda a prioridade nos pedidos de liberação de alvarás, promovendo a circulação de recursos financeiros. A orientação da Corregedoria é de tratar a expedição de alvarás para levantamento de valores também como uma questão de urgência, porque além da crise de saúde que nós enfrentamos,
há também uma crise econômica. Então, é importante que se faça circular recursos econômicos no mercado, até porque as pessoas provavelmente estejam necessitando dessas verbas que estão depositadas nos processos e que já podem ser levantadas. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Rio Grande do Sul reafirma a importância da denúncia para diminuir os índices de agressão contra as mulheres. Confira as formas de denunciar. Mesmo em tempos de isolamento social, as mulheres vítimas de agressões não podem se calar. Quem está sofrendo algum tipo de abuso, seja físico ou psicológico, pode e deve procurar ajuda e denunciar o agressor. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Rio Grande do Sul explica como os procedimentos estão sendo realizados neste período de trabalho remoto durante a quarentena. As delegacias de polícias estão encaminhando para cada comarca as medidas protetivas via e-mail. Essas medidas protetivas elas chegam aos magistrados e estão sendo dado um pronto atendimento. O que se verificou nessa primeira semana, em razão de todo esse problema da pandemia, do vírus, da Covid-19, foi que teve um decréscimo no ajuizamento de medidas protetivas. Mas isso se deve não porque a violência doméstica contra a mulher diminuiu, mas sim porque eu vejo que as mulheres e os cidadãos eles estão tendo mais dificuldade de ir numa delegacia de polícia. Mas é muito importante que nós estamos vivendo numa situação de urgência. Nós temos dois valores que estão em jogo. O primeiro da saúde, mas também da violência. Por isso que todo mundo que é vítima de uma violência doméstica, mulher ou um cidadão que presencie, deve sim reclamar, deve sim procurar uma delegacia de polícia, até porque hoje em dia as ocorrências estão sendo feitas online. Então, eu acho mais do que nunca a gente tem que se unir e nós temos que ficar atentos a essa questão da violência, porque em que pese esse problema que nós estamos vivenciando de saúde pública, isso não pode ser um obstáculo e servir para um aumento da violência doméstica contra a mulher. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, pelo telefone 180, recebendo ligações de qualquer lugar do país. A ligação é gratuita de telefone fixo ou celular. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 190 da Brigada Militar. Visando colaborar com o combate ao novo coronavírus, o juiz de direito da Vara Regional de Execuções Criminais de Pelotas, Dr. Afonso Carlos Bierhaus, destinou cerca de R$100 mil para 3 hospitais da cidade de Pelotas, na zona sul do estado. Eu acabei então recebendo pedidos das casas de saúde aqui da região de Pelotas. Todas elas postulando valores para aquisição de insumos, basicamente máscaras, luvas, macacões, álcool gel, etc. Com a concordância do Ministério Público, acabei então por acatar os referidos pedidos, definindo a transferência de recursos para a aquisição dos insumos postulados. Para a Santa Casa de Pelotas serão destinados em torno de R$55 mil. Para o Hospital Dr. Ernesto serão destinados em torno de R$14.200. Por fim, para o Hospital Universitário São Francisco de Paula serão destinados R$28.700. Esses valores são destinados, como eu disse, para a aquisição de insumos que serão então utilizados pelos profissionais de saúde lá na ponta, no atendimento à população. É natural então que esses valores decorrentes de penas alternativas de alguma forma sejam destinados, sejam revertidos para a população, para a comunidade aqui da região de Pelotas. Esta é uma forma, em que pese singela, do Judiciário contribuir de alguma forma para minimizar os efeitos dessa drástica crise do coronavírus. Nosso programa vai agora para mais um intervalo e veja a seguir. Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado orienta para atividades durante a quarentena. Já voltamos. O Brasil é o 5º país no mundo onde as mulheres, por razões de gênero, morrem de forma violenta. O amor não humilha, não agride, não mata.
para virar esse jogo, elas precisam da nossa força. Somos da paz. Não aceitamos perder nenhuma mulher para a violência. Basta de feminicídios. Todos por elas. Denuncie 190. Considerando a atual necessidade de isolamento social, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul se coloca à disposição da população gaúcha para auxiliar nas demandas relativas às matérias da infância e juventude. Manter um grupo grande de crianças e adolescentes fechados na mesma casa é uma tarefa que requer criatividade e disposição. Diante desse cenário de isolamento social, a CIG-RS traz orientações às equipes de acolhimento institucional do Estado. A coordenadoria tem recebido como uma demanda preocupante desde o início do isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19 a questão vinculada aos acolhimentos institucionais. Temos em torno de 3.900 crianças acolhidas no estado do Rio Grande do Sul, um total de 460 instituições. Em razão desta realidade, divulgamos no site do TJRS uma nota com orientações relativas a esta questão do acolhimento institucional. Como sugestão aos serviços de acolhimento, a coordenadoria aponta a possibilidade de realizar brincadeiras com as crianças, como stop, imagem e ação, adivinha quem é, caça ao tesouro, convidá-los a ajudar nas tarefas da casa e, quem sabe, até uma grande gincana. Já com os adolescentes, é preciso falar a linguagem deles e propor atividades que façam parte da sua vivência sociocultural. Outra dica importante é abrir bem as janelas para manter o espaço ventilado e fazer atividades divertidas, que agreguem e unam as crianças e os adolescentes para que possam passar por este momento da forma mais tranquila possível. Inicialmente, consignamos que é efetivamente um desafio manter em isolamento social um grupo grande de crianças e adolescentes. Orientamos que seja feita uma conversa clara, esclarecendo a realidade atual. Também orientamos que sejam desenvolvidas atividades lúdicas, facilmente localizadas na internet. Na verdade, é um momento de interagir e fortalecer os vínculos. A direção do Departamento de Biblioteca e de Jurisprudência informa que haverá mais prazo para a devolução das obras que deveriam ser entregues neste período em que está suspenso o expediente presencial. Devido à restrição de acesso ao prédio do TJRS, os atrasos na devolução de livros serão desconsiderados. Os avisos enviados pelo sistema devem ser ignorados. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail dbib@tjrs.jus.br. A Corregedora-Geral Desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak determinou o cancelamento do casamento coletivo que iria ocorrer em abril no Palácio da Justiça. Confira na reportagem. A Corregedoria-Geral da Justiça determinou o cancelamento do casamento coletivo que aconteceria no dia 30 de abril em decorrência da suspensão do expediente no Judiciário Gaúcho por causa da pandemia do coronavírus. A cerimônia é promovida pelo Memorial do Judiciário Gaúcho em parceria com o Cartório de Registro Civil da Primeira Zona de Porto Alegre. O evento é gratuito e voltado à população vulnerável economicamente e residentes da capital gaúcha. A nova data para a realização da cerimônia ainda não foi divulgada. Estamos terminando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá!